Essa aula é sobre produto escalar e projeção ortogonal. A organização da aula é a seguinte. Primeiro nós vamos falar de norma e vetor unitário. A norma é o que corresponde a módulo de um vetor na física. O vetor unitário é um vetor de norma igual a 1. Depois nós vamos ver o produto escalar, a definição de produto escalar, como calcular o produto escalar usando componentes. Depois nós vamos ver como encontrar o ângulo entre dois vetores no plano ou no espaço. E terminamos a aula com a projeção ortogonal. A norma de um vetor é o comprimento do vetor. É o que os físicos chamam de módulo de um vetor. Na matemática a gente usa módulo somente para número. Para vetores a gente usa norma. E a notação também é diferente. A gente usa 2 barras antes do vetor e 2 barras depois, para indicar a norma. Então aqui inicialmente eu tenho um vetor no plano, um representante do vetor que tem com a origem, coincidindo com a origem do sistema de coordenadas. Porque dessa maneira as coordenadas da extremidade do segmento orientado são iguais às componentes do vetor. Então, para calcular o comprimento desse vetor, basta usar o teorema de Pitágoras, né? Que aqui é um triângulo retângulo, então a hipotenusa do triângulo é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então, são comprimentos, então aqui eu coloquei cada cateto com um módulo, porque essas componentes podem ser positivas ou negativas. Mas quando você levar ao quadrado, né, pode tirar o módulo. Então, vai ficar assim, ó. Norma de V igual a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. No espaço, é semelhante, né? Aqui eu tenho um vetor, um representante do vetor, que com a origem, coincidindo com a origem do sistema de coordenadas, então as coordenadas da extremidade coincidem com as componentes do vetor. Aí eu tenho aqui um triângulo retângulo, né, porque essa linha aqui é vertical e é perpendicular ao plano XY. Então eu tenho um ângulo reto aqui. Então, usando o teorema de Pitágoras novamente, eu vou ter que o comprimento, né, da hipotenusa é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então, um deles é esse aqui, né, módulo de V3, e o outro é esse aqui, que corresponde a norma de um vetor no plano XY, que a gente já calculou aqui antes. Então, elevando ao quadrado, você vai ter que o comprimento desse segmento aqui é V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Mais o quadrado desse segmento, do comprimento desse segmento, é V3 ao quadrado. Então, a gente vai ter que a norma de um vetor no espaço é a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. Como exemplo, vamos determinar a norma do vetor 1, menos 2, 3 e a distância entre os pontos P igual a 2, menos 3 e 1 e Q igual a menos 1, 4 e 5. Para calcular a norma de V, né, é só calcular a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, que nesse caso é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que 1 ao quadrado é 1, aqui mais 4 é 5, mais 9, 14. Então dá raiz de 14. Para calcular a distância de P a Q, usando vetores, a distância de P a Q vai ser igual à norma do vetor PQ. Então, a norma do vetor, por que a norma do vetor PQ, né?
o vetor PQ vai de P até Q. Então, a norma desse vetor é exatamente a distância de P até Q. Bom, PQ é a diferença entre OQ menos OP. Por quê? Porque OP mais V dá OQ. Então, para calcular PQ, eu vou calcular a diferença entre OQ e OP, e eu vou usar o fato de que quando um vetor tem um representante com a origem coincidindo com a origem do sistema de coordenadas, as componentes do vetor são iguais às coordenadas da extremidade. Então, isso vale para o vetor OP e vale para o vetor OQ. Então, as componentes de OQ são iguais às coordenadas de Q e as componentes de OP são iguais às coordenadas de P. Então, essa diferença vai ficar menos 1, menos 2, 4, menos 3, 5, menos 1. Aqui vai dar menos 3, aqui vai dar 7 e aqui vai dar 4. Então, esse é o vetor PQ, né? Agora, a distância é a norma de PQ. Então, a norma de PQ é raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, é raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Ou seja, 9 mais 49 mais 16, que é igual a raiz de 74. Vamos ver como determinar um vetor unitário na direção de um determinado vetor. O vetor unitário é um vetor de norma igual a 1. Antes de mostrar como encontrar esse vetor unitário, eu vou precisar de uma propriedade da norma, que é a seguinte. A norma de alfa vezes v, que é a norma do vetor v multiplicado pela escala alfa, é igual a raiz quadrada de alfa v1 ao quadrado mais alfa v2 ao quadrado mais alfa v3 ao quadrado, que pode ser escrito como raiz quadrada de alfa 2 que multiplica v1 ao quadrado mais v2 ao quadrado mais v3 ao quadrado, já que alfa ao quadrado é comum a todas as parcelas. Agora eu vou usar uma propriedade dos números reais, que diz que raiz quadrada de a vezes b é raiz quadrada de a, raiz quadrada de b, desde que a e b sejam positivos, como é o caso. Aqui o a é alfa ao quadrado e o b é v1 ao quadrado mais v2 ao quadrado mais v3 ao quadrado. A raiz quadrada de v1 ao quadrado mais v2 ao quadrado mais v3 ao quadrado é a norma de v. E a raiz quadrada de alfa ao quadrado é módulo de alfa. Então, nós ficamos que a norma de alfa vezes v é igual a módulo de alfa, norma de v. Eu fiz no caso do vetor no espaço, se for um vetor no plano, é da mesma maneira. Usando essa propriedade, a gente pode ver que esse vetor aqui, que é 1 sobre a norma de v, né? Isso aqui é um escalar multiplicado por v, é um vetor unitário na direção de v. Né? Por essa propriedade aqui, você pode ver que a norma de u é igual ao módulo de 1 sobre norma de v, que é 1 sobre norma de v, vezes a norma de v. Ou seja, a norma de v dividido por norma de v, que é igual a 1. Então, isso mostra que esse é o vetor unitário na direção de v. Como exemplo, vamos determinar um vetor unitário na direção do vetor 1, menos 2, 3. Então, a gente precisa calcular a norma de v. A norma de v é a raiz quadrada de 1 mais 4 mais 9, ou seja, raiz de 14. Então, u vai ser igual a 1 sobre raiz de 14, que multiplica, que é um escalar, que multiplica 1 menos 2, 3. O que vai dar 1 sobre raiz de 14, menos 2 sobre raiz de 14, 3 sobre raiz de 14. Vamos ver agora o produto escalar ou interno de dois vetores.
Se eles forem não nulos, o produto escalar entre eles é definido como a norma de um, norma do outro, cosseno do ângulo entre eles. Na física, uma aplicação do produto escalar é o trabalho realizado por uma força, né, que é igual ao produto escalar da força pelo deslocamento. Se um dos vetores for o vetor nulo, o produto escalar é definido como sendo zero. Bom, mas quando a gente tem um vetor em termos de componentes, como é que a gente vai calcular o produto escalar? Então, em termos de componentes, pode ser mostrado que, no caso de vetores no plano, o produto escalar de dois vetores é a soma dos produtos das componentes correspondentes. E o mesmo vale no espaço. Também no espaço, o produto escalar de dois vetores é a soma dos produtos das componentes correspondentes. Como exemplo, vamos calcular o produto escalar entre os vetores v igual a 0, 1, 0 e w igual a 2, 2, 3. Então, usando componentes, o produto escalar entre v e w é igual à soma dos produtos das componentes correspondentes. Então, vai ser igual a 0 vezes 2, que é 0, mais 1 vezes 2, que é 2, mais 0 vezes 3, que é 0, dando, então, 2. Vamos ver como encontrar o ângulo entre dois vetores. Dados dois vetores não nulos em termos de suas componentes, a gente sabe que o produto escalar é norma de V, norma de W, cosseno de θ. Se eu calcular o produto escalar usando componentes, eu posso daqui deduzir que o cosseno de θ é o produto escalar de V com W dividido pela norma de V, norma de W. Então, se eu quiser saber se o ângulo entre os dois vetores é agudo, é reto ou é obtuso, eu não preciso fazer esse dividir aqui, porque o denominador é sempre positivo. Então, por exemplo, se o produto escalar de V com W for positivo, quer dizer que o cosseno é positivo, então o ângulo está entre 0 e 90. Não é? Se V escalar W é igual a 0, então quer dizer que cosseno de θ é 0, então quer dizer que o ângulo é 90. E se V escalar W for negativo, então quer dizer que o cosseno de θ é negativo, então quer dizer que o ângulo entre os dois vetores está entre 90 e 180. Como exemplo, eu vou calcular o ângulo entre a diagonal de um cubo e uma de suas arestas. Considere esse cubo que está aqui nessa figura. Então, a diagonal do cubo vai ser representada pelo vetor que vai da origem até o vértice oposto, né, que é o vetor que tem componentes 1, 1, 1. E essa aresta que está aqui vai ser representada pelo vetor 1, 0, 0. Então, vamos calcular o ângulo entre esses dois vetores. Então, nós vimos que o cosseno do ângulo entre eles é igual ao produto escalar entre eles dividido pela norma de um, norma do outro. Então, o produto escalar de D com V1, né, é o produto é a soma do produto das componentes. Então, é igual a 1. Né? A norma de D é raiz quadrada de 1 mais 1 mais 1, ou seja, raiz quadrada de 3. E a norma de V1 é 1 também. Então, a gente vai ficar que o cosseno de θ é igual a 1 sobre raiz de 3. E θ, então, é o arco cujo cosseno é 1 sobre raiz de 3. Aí, se você usar uma calculadora científica, você vai obter que esse ângulo é aproximadamente 54 graus. Vamos ver agora as propriedades do produto escalar.
Então, o produto escalar é comutativo, né? É fácil ver pela definição. É distributivo em relação à soma, né? Se eu tiver que calcular o produto escalar de um vetor com a soma de vetores, eu posso calcular o produto de um vetor com a soma, ou eu posso calcular o produto escalar de um vetor com um deles e com o outro e somar o resultado, né? Isso aqui também pode ser usado da direita para a esquerda, né? Se eu tiver um vetor U, né, que é multiplicando o vetor V, um vetor U também multiplicando o vetor W, eu posso colocar o U em evidência, obtendo essa expressão que está do lado esquerdo. Se eu tiver um escalar multiplicando o produto escalar, né, veja que isso é um escalar é um número, o produto escalar também é um número, é um produto de dois números. Mas eu posso decidir multiplicar, fazer o produto por escalar de um dos vetores e multiplicar escalarmente com o outro vetor. E a terceira propriedade é que o produto escalar de um vetor com ele mesmo é igual à norma dele ao quadrado, né? Ou seja, o produto escalar de um vetor com ele mesmo é sempre maior ou igual a zero. E só é zero se o vetor for o vetor nulo. Vamos ver agora a projeção ortogonal de um vetor sobre o outro. Dados dois vetores V e W, a projeção ortogonal de V sobre W é um vetor que é paralelo a W e tal que a diferença V menos a projeção é ortogonal a W. Então, aqui tem um desenho que eu estou mostrando. Aqui está V, W, né? E a projeção de V em W é um vetor que é paralelo a W e tal que a diferença V menos projeção é ortogonal a W. Então, você pode ver que se você tomar um vetor paralelo a W, ele vai estar por aqui, ó. A diferença é o vetor que vai daqui até aqui. Então, só tem uma posição em que esse vetor é tal que a diferença é ortogonal a W, né? Aqui é no caso em que V e W fazem um ângulo agudo. Aqui eu tenho o caso em que eles fazem um ângulo obtuso, né? Mas vale a mesma coisa. Se você tomar um vetor paralelo a W, né, de forma que a diferença, né, é perpendicular a W, então o vetor tem que ser esse aqui. Então, né, ou seja, você tem que multiplicar W por um escalar que, se o ângulo for agudo, vai ser positivo e que, se o ângulo for obtuso, vai ser negativo. Nós vamos ver agora a fórmula para calcular a projeção, né? Então, a fórmula para calcular a projeção é essa que está aqui, ó. O escalar, como eu disse, né, se o ângulo for agudo, o escalar é positivo, porque V escalar W é positivo. E se o ângulo for obtuso, né, esse escalar vai ser negativo, porque V escalar W vai ser negativo. Vamos ver a demonstração dessa equação, dessa igualdade, né? Então, pela definição, a projeção de V em W é um vetor que é paralelo a W e tal que V menos a projeção de V em W é ortogonal a W. Então, eu vou chamar V1 a projeção de V em W, chamar de V2 a diferença, né? E aí nós vamos usar as duas condições. A primeira é que V1 é paralelo a W, então quer dizer que V1 é um múltiplo escalar de W, né? A projeção de V em W é paralela a W, então é um múltiplo escalar de W. Agora, V2, que é a diferença de V menos a projeção, é ortogonal a W. Então quer dizer que o produto escalar entre V2 e W tem que ser igual a zero. Mas V2 é V menos alfa W. Então, substituindo V2 por V menos alfa W, eu tenho isso aqui. Agora eu vou usar uma propriedade distributiva do produto por escalar.
obtendo V escalar W menos alfa W escalar W. Mas W escalar W é norma de W ao quadrado, né? Então, eu vou ficar com essa equação. 0 tem que ser igual a V escalar W menos alfa norma de W ao quadrado. Isso aqui me possibilita determinar o valor de alfa. Logo, o valor de alfa é igual a V escalar W dividido por norma de W ao quadrado. Agora é só substituir o valor de alfa na equação 2, que a gente vai obter a equação acima, né? Que a projeção de V em W é V escalar W dividido por norma de W ao quadrado, isso é o escalar, né? Multiplicado pelo vetor W. Considere dois vetores, o vetor V de componentes 2, menos 1 e 3 e o vetor W com componentes 4, menos 1 e 2. Queremos encontrar dois vetores, V1 e V2, tais que a soma é igual a V, mas que V seja paralelo a W e V2 seja perpendicular a W. O que é que isso tem a ver com projeção? A projeção está aqui, ó. Projeção de V em W, né? É um vetor que é paralelo a W, né? E a diferença V menos a projeção de V em W é tal que, se eu somar a projeção de V em W com a diferença V menos a projeção em W, eu vou obter o vetor V. Então, o vetor V1 vai ser a projeção de V em W e o vetor V2 vai ser a diferença entre V e a projeção de V em W. Para calcular a projeção, eu preciso calcular o produto escalar de V com W e a norma de W ao quadrado. O produto escalar de V com W é a soma dos produtos das componentes correspondentes. Então, 2 vezes 4 mais menos 1 vezes menos 1 mais 3 vezes 2. O que dá 8 mais 1, 9 mais 6, 15. A norma de W ao quadrado, né, é a soma dos quadrados das componentes. Então, é 4 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, aqui é 16, mais 1, 17, mais 4, 21. Então, a projeção de V em W, que é o V1, vai ser o produto escalar de V com W dividido por norma de W ao quadrado. O produto escalar de V com W é 15, está aqui. A norma de W ao quadrado é 21, está aqui. 15 sobre 21 pode ser simplificado. Pode ser dividido por 3, numerador e denominador, vai dar 5 sétimos. Então, fica mais simples as contas se eu multiplicar por 5 sétimos. Então, 5 sétimos vezes 4 vai dar 20 sétimos. 5 sétimos vezes menos 1 vai dar menos 5 sétimos. E 5 sétimos vezes 2 vai dar 10 sétimos. Então, esse é o vetor V1. O vetor V2 é a diferença de V menos a projeção. Então, é a diferença do vetor V, que é 2 menos 1, 3, está aqui, menos o vetor V1, que é 20 sobre sétimos, 20 sétimos, menos 5 sétimos, 10 sétimos. Então, essa diferença vai ser, né? Aí, você tem que, para fazer a diferença, você tem que transformar 2 em 14 sétimos, menos 1 em menos 7 sétimos, 3 em 21 sétimos. Então, faz a diferença, você vai obter esse vetor que está aqui.